é o processo no qual a população urbana cresce em um ritmo mais acelerado do que a população rural. A urbanização deve ser entendida como um conceito demográfico. O marco para esse processo é a Revolução Industrial, pois essa transformação na forma de produzir pela primeira vez passa a existir uma maior oferta de emprego na cidade do que no campo. A partir desse contexto, é possível observar o crescimento urbano, isto é, o crescimento das cidades, com a implementação e amplificação das infraestruturas urbanas, como o asfalto, construções e saneamento básico. Ser um país urbano significa apresentar 51% ou mais de sua população vivendo nas cidades. Porém, o crescimento urbano nos países desenvolvidos e em desenvolvimento ocorreu de forma diferente, gerando processos distintos. Isso ocorre devido ao diferente grau de modernização das atividades econômicas nos respectivos países. Crescimento urbano nos países desenvolvidos ocorreu de forma lenta, planejada e bem distribuída. A indústria ainda era de primeira ou segunda fase da Revolução Industrial. Com isso, empregava-se muita mão de obra. A cidade conseguiu se desenvolver ao mesmo tempo em que o desenvolvimento econômico possibilitou melhorias na qualidade de vida. As áreas no entorno da urbe, cidade, eram chamadas de subúrbios e eram valorizadas pela sua tranquilidade e ar menos poluído. Assim, essa área periférica passou a receber infraestruturas e diversos empreendimentos imobiliários começaram a se desenvolver. Crescimento urbano nos países em desenvolvimento ocorreu de forma rápida, desordenada e bem concentrada. O processo de industrialização desses países começou tardiamente, com uma indústria moderna e que não exigia tanta mão de obra. Somando a isso, alguns desses países iniciaram um processo de modernização do campo, o que gerou um grande fluxo populacional para as cidades, denominando êxodo rural. Assim, as cidades nos países em desenvolvimento, especialmente no Brasil, passaram a crescer em um ritmo muito acelerado, de forma que o Estado não conseguia planejar e construir infraestrutura suficiente. Tal falha no planejamento urbano resultou em uma concentração espacial da infraestrutura nas áreas centrais. Estas passaram a ser ocupadas pela população com maior poder aquisitivo, enquanto a população mais pobre ocupava as áreas periféricas, com menor infraestrutura. O crescimento dessas áreas periféricas passou a ser denominado periferização, porém, aqui é importante diferenciar um ponto. Enquanto nos países desenvolvidos, o crescimento da periferia é acompanhado de infraestrutura, isso não ocorre em países em desenvolvimento. Tal condição caracteriza a intensa segregação socioespacial nos países pobres e, com isso, essas cidades são marcadas por diversos problemas urbanos impactados como favelização, violência urbana e trânsito. Conceitos. Cidade é um termo bem amplo. Alguns países adotam um critério demográfico, isto é, cidades são aquelas regiões que apresentam a partir de um determinado número de habitantes. Outros países adotam um critério funcional. No Brasil, a cidade é a sede administrativa do município, onde está localizada a prefeitura. Metrópoles são os centros urbanos de grandes dimensões, cidades que dispõem dos melhores equipamentos urbanos do país, metrópole nacional ou de metrópole regional. As metrópoles exercem grande influência nas cidades menores que estão ao seu redor. Exemplo de metrópoles nacionais: Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires. Exemplos de metrópoles regionais: Recife, Belém, Vancouver. E é isso. Região metropolitana.
Definição político-administrativa brasileira. Corresponde ao conjunto de municípios limítrofes integrados a uma metrópole, com serviços públicos e infraestrutura comum. A Constituição Federal de 1988 permite aos governos estaduais o reconhecimento legal de regiões metropolitanas, com o intuito de atribuir planejamento, integração e execução de atividades públicas de interesse comum às cidades que integram essa região. Geralmente, a área de influência de uma metrópole é medida também em função de migração pendular existente entre a metrópole e os municípios vizinhos. Conurbação é a junção física de duas ou mais cidades próximas em razão de seu crescimento horizontal. Isso ocorre principalmente em regiões mais desenvolvidas, onde geralmente há uma grande rodovia que expande continuamente a área física das cidades. Exemplo: Juazeiro e Petrolina, no Rio São Francisco, na região do ABC, em São Paulo. Megalópole é quando ocorre a conurbação de duas ou mais metrópoles. 3 exemplos de megalópole são as que se estendem de Boston e uma palavra em inglês que eu não sei, de São Francisco a São Diego, e de Chicago a uma palavra em inglês que eu não sei também, conforme é possível observar no mapa. Megacidade. Conceito demográfico classificado pela ONU. Corresponde a toda e qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. No caso brasileiro, a população é calculada a partir da região metropolitana e assim metrópole e cidades satélites são calculadas juntos. E assim, apenas Rio de Janeiro e São Paulo são megacidades brasileiras. Rede urbana. Conjunto de trocas que existem entre as cidades, podendo ser trocas materiais, como mercadorias, fluxo de pessoas e etc., e imateriais, como fluxo de informações, entre as cidades de tamanhos distintos, desde metrópoles até cidades de pequeno porte. A hierarquia urbana é a ordem de importância das cidades. A hierarquia urbana é estabelecida na capacidade de alguns centros urbanos de liderar e influenciar outros por meio de ofertas de bens e serviços à população. Cidade global. O termo cidade global é recente no estudo das cidades. Ele é utilizado para fazer uma análise qualitativa das cidades, destacando a influência delas em partes distintas do mundo sobre os demais centros urbanos. Uma cidade global, portanto, caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas uma região ou um país, mas parte considerável do nosso planeta. É por isso que as cidades globais também são denominadas como metrópoles mundiais. As características utilizadas para considerar uma cidade como global são sedes de empresas transnacionais, existência de uma bolsa de valores, tamanho do setor de comunicações, importância tecnológica, presença de portos e aeroportos modernos. Gentrificação. É um processo que ocorre nas grandes cidades, onde se expulsa as populações pobres para as áreas cada vez mais periféricas. Isso traz consequências urbanas como congestionamentos, gasto com os transportes e estradas, favelização e diminui ainda mais a qualidade de vida da população marginalizada. Consequências. A urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos migrantes, causa uma série de problemas sociais e ambientais.
Dentre elas, destacam-se o desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição do ar e da água.